Paz, amado Osmar, paz para todos que estão ouvindo aqui esse vídeo. Eu quero desejar um feliz Dia dos Pais para todos. Eu não sei, Osmar, se você tem filhos nascidos de você. Eu não tinha feito essa pergunta para você, mas eu sei que você é pai, né? A Claudinha tem filhos e você é pai dos filhos da Claudinha, né? Então, quero aqui parabenizar você por esse dia, né? Porque é realmente maravilhoso. Deus nos confia filhos, muitos deles nascidos da gente e outras vezes não é nascido de nós, mas a confiança é a mesma, né? A paternidade é a mesma, né? Então, quero aqui parabenizar você e todos que estão ouvindo e vendo esse vídeo, que vocês possam ter um feliz Dia dos Pais. Estou gravando aqui às 18h11 do sábado. Eu sei que o Dia dos Pais é amanhã, mas tá aí meu desejo e as minhas felicitações. Nos vídeos passados aqui nós aprendemos, entendemos que Deus faz uma promessa a Abraão, mas o tempo vai passando e passa e nada dessa promessa cumprir. Abraão tem uma ideia que é fazer algo que já era feito na época, pegar um escravo, né, que quando ele era promovido ele era chamado de servo, e quando ele era chamado de servo é porque ele tinha um vínculo muito forte de amizade, de amor, né, entre o seu dono, né, e o escravo, né, que agora é chamado de servo. E aí esse vínculo era tão forte que muitos deles que não tinham filhos tratavam os servos como filhos. Inclusive os servos recebiam a herança como filho, como se fosse filho. Mas Deus rejeitou. O tempo passa, Deus faz uma promessa e depois Deus faz um pacto de sangue. O pacto de sangue é algo muito forte, muito significativo na época, como até hoje é significativo, né? Por exemplo, um pacto que é feito de sangue, não é muito visto, não é muito comentado, mas ele é real. É do casamento, né? Quando a mulher virgem se deita com o homem, lá é o derramamento de sangue. Então, aquilo é um pacto de sangue. E Deus faz um pacto com Abraão. A certeza é tão grande que agora vai dar tudo certo, que eu tenho certeza que Sara e Abraão, eles vão para sua noite de amor. E o tempo passa, provavelmente uns 6 a 8 meses, quase um ano, e não se cumpre nada, né? Pô, depois do pacto tão forte, e agora não acontece nada, você imagina a frustração? A frustração deve ter sido gigantesca. Então, Sara tem uma ideia. É a ideia dela, por causa dessa pressão toda, né, de ter filho, e ela sendo uma senhora de idade e estando estéril, como é que ela pode dar filho? Tem a menor possibilidade. Mas ela tem uma ideia. Qual que é a ideia? Já que Deus não aceitou o servo de Abraão, talvez Deus vá aceitar a minha serva. E ela ela fala com Abraão também devia estar muito frustrado e aceita a ideia da mulher, e eles vão para esse estratagema, né, que é ter um filho através da serva de Sara. Deus não fala nada, Deus não responde, Deus não fala nada, porque claramente mostra aqui uma certa incredulidade, né? Porque Deus fez um pacto e essa coisa não aconteceu, estou frustrado, cansado de esperar, não vale a pena, então deixa eu fazer pelas minhas próprias vontades, agir com os meus próprios pés, fazer com as minhas próprias mãos. E é claro que quando a gente faz isso, a gente não se dá muito bem. E aqui Abraão, ele tem um filho, que é Ismael. Ismael, ele já está com 13 anos, então Deus fica 13 anos sem falar. No meu entendimento aqui é Deus, ele está simplesmente trazendo juízo sobre a incredulidade de Abraão e de Sara, né? Essa atitude, a incredulidade fez com que eles tomassem uma atitude, e essa atitude realmente foi lamentável, e por isso eles foram punidos. Mas agora vamos chegar no momento em que Deus, aliás, no vídeo passado a gente falou sobre Deus se apresentando como o Todo-Poderoso, que até então Deus não tinha se revelado dessa forma. Agora ele se revela como Deus Todo-Poderoso por causa da promessa que ele está fazendo. Ele fala, né? Primeiro ele estabelece a circuncisão, que é o pacto de sangue, mas com a marca no corpo agora, para ficar marcado no corpo. E ele estabelece isso. E aqui continua o que Deus está falando, né? Estou continuando do vídeo passado, que Deus está falando com Abraão, e agora ele continua falando, né? Depois de falar de estabelecer a circuncisão, agora ele continua dizendo, e ele fala assim, no versículo 16: Eu a abençoarei. Aqui está falando de Sara, né? Até no vídeo passado ele disse que
Ele mudou o nome de Abrão para Abraão, porque vai ser pai de muitas nações, e muda o nome de Sara, de Sarai para Sara. Sarai significa minha princesa, e agora muda para Sara, que quer dizer princesa, ou seja, quando fala minha princesa, está estabelecendo um clã, né? Quando fala princesa, princesa de muitos, né? Porque esse é o simbolismo aqui, né? Outra coisa preciosa nesse texto é que Sara, ela simplesmente é a única mulher no Velho Testamento aqui que o nome dela é mudado, né? É só ela. Porque normalmente vai se mudar no decorrer do livro de Gênesis e também no decorrer da Bíblia, nomes de homens. Mas aqui Deus muda o nome de Sara. E olha que coisa forte, versículo 16. Eu abençoarei e também por meio dela darei você um filho. Olha que coisa impressionante. Até então, o que Deus não tinha falado mais nada, né? Então, até então, para Abraão, o filho veio, né, da escrava Agar, né, que era a serva de Sara. Então, tudo aquilo que Deus falou na cabeça de Abraão era Ismael. Ismael é o portador das promessas. Ismael vai carregar a semente do filho da promessa, né, lá no livro de Gênesis, lá, né, que é o Messias virá de Ismael. Porém, agora Deus diz claramente, diz assim, não é de Agar, é de Sara. Então aqui é uma coisa muito forte, muito impressionante, porque você percebe aqui que Deus, ele fala, olha, os seus planos não são os meus planos, Abraão. Você achava que ia ser por um meio, mas não é esse meio. A verdade será o filho de Sara. Que coisa forte. E Abraão amava Sara, era o que ele mais queria, era o desejo dele. Só que é óbvio que quando ele fala isso, nós temos que olhar para o tempo das coisas aqui, né? Abraão estava com 99 anos. Sara aqui está com quase 90 anos. É simplesmente impossível. E ela também tem uma enfermidade no seu corpo, ela era estéril. Mas ao Deus dizer isso aqui, ele está deixando claro que vai curar ela. Vai trazer cura para ela. Então eu quero entender que por essa palavra aqui, Deus está falando com você, meu amado, nesse dia dos pais, que está se aproximando, ou que você já está vivendo, que Deus, ele vai fazer diferente do que você imagina. E o filho da promessa virá. A resposta virá. A concretização do sonho virá. É o que Deus está fazendo aqui com Abraão. Ele diz, eu abençoarei também por meio dela e darei você um filho. Sim, eu o abençoarei e dela procederão nações e povos. Que coisa forte, né? Então, quando ele está falando sobre isso aqui, ele está reiterando a promessa que já foi feita várias vezes, só que acrescentando que haverá reis. Então, não é uma nação qualquer aqui, é uma nação poderosa, forte, uma nação que vai se estabelecer. É isso que Deus está dizendo aqui. Então, a promessa aqui, ela ganhou um contorno bem maior, mais do que ela imaginava, mais do que ele imaginava. E eu quero dizer que é isso mesmo que Deus vai fazer. Ele vai achar graça de fazer mais do que você está imaginando. E ele diz no versículo 17, Abraão prostou-se com o rosto em terra, riu-se e disse de si mesmo, poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Que coisa, hein? Então, vamos entender aqui. Primeiro, o texto deixa claro que Abraão se prostrou. Quando fala que Abraão se prostrou, é porque, de fato, ele creu naquilo que Deus está falando. Então, aqui você pode levar por dois viés aqui. Primeiro que esse riso que Abraão dá aqui pode ser um deboche, falando, mas rapaz, 100 anos? Isso já não tem o menor cabimento. Quer dizer, essa promessa aí já foi feita há anos e anos, e agora, no final da minha vida, vem com esse papinho. Sabe? Podia ser uma risada de deboche, mas claramente não é, porque aqui ele se prostra e crê. Ele está crendo no que está falando. Então aqui é de admiração, é aquele riso que, meu Deus do céu, será que com 100 anos eu vou gerar um filho? Sabe, é que a gente fica perplexo, a expectativa é atendida, a gente fica perplexo. Aqui deixa claro que ele creu e vai mostrar mais daqui uns versículos que, de fato, claramente ele acreditou de todo o coração, esse homem aqui. Então o riso aqui não é de deboche, o riso aqui é de perplexidade. Meu
Deus amado. A pergunta que eu faço, você consegue crer nisso, meu irmão? Você consegue crer que Deus pode marcar a tua vida de tal forma que você pode ficar perplexo com o que Ele é capaz de fazer? Eu tenho certeza que essa palavra é para você. Deus vai te surpreender, viu? Deus vai fazer algo surpreendente. Creia! Creia, meu amado Osmar. Creia, meu amado ouvinte aí. Você que tá vendo esse vídeo, creia, Deus vai surpreender você. No versículo 18, e Abraão disse a Deus, permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então aqui, essa parte aqui é muito importante, porque deixa claro o quanto Abraão ama o seu filho mais velho. Ele já está com 13 anos. Você vai ver logo no fim desse texto aqui, vai estar falando justamente o que eu já disse, né? Que ele passou aqui 13 anos e a criança está com 13 anos. Ele amava o seu filho, ele amava Ismael. E isso aqui é importante para os próximos capítulos. Lá no capítulo que eu estou em mente aqui, quando eu tocar no assunto, eu vou lembrar vocês desse ponto aqui, que Abraão ama Ismael, ele ama Ismael. E ele faz um pedido a Deus, porque tudo aqui está acontecendo entre ele e ele, né? Ele não está expressando, ele não está falando. É claro que Deus sabe todas as coisas, mas aqui é só entre ele e ele. E ele faz essa oração no seu íntimo do seu coração. Permita que Ismael seja meu herdeiro. Ah, se Deus tivesse um projeto também na vida de Ismael. E esse ponto aqui eu acho muito importante, principalmente nesse dia tão simbólico que é o Dia dos Pais. Porque Abraão ora pelo seu filho mais velho. Ele clama pelo seu filho mais velho, para que Deus o atenda, para que Deus tenha um plano na vida dele. E olha a resposta de Deus. Então Deus respondeu, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Que maravilha! Deus atende esse velho pai. Osmar, ore pelos seus filhos. Os filhos que nasceram de você, se porventura você tem, e os filhos que Deus confiou a você, Osmar. Ore pelos seus filhos. Ore para que Deus os converta, para que Deus os abençoe, para que Deus fale, para que Deus haja. Ore, Osmar. Você, meu amado ouvinte que está ouvindo essa palavra, ore pelos seus filhos. Não desista dos seus filhos. Ore, porque aqui Deus atendeu o pedido do velho Abraão. Deus também vai atender o seu pedido. Não desista dos filhos que Deus tem te dado, seja ele gerado por você ou que Deus tem te confiado. Ore pelos seus filhos. Mas o ponto aqui também interessante é que Deus deixa claro que a aliança dele vai ser com Isaque. E fala assim, sabe aquela promessa de 25 anos atrás, que você vai contar, vai dar isso aí, 25 anos. Quando Deus começou a promessa para Abraão, era Isaque. Isaque é o filho da promessa. E aqui nos ensina muita coisa, né, irmão? Como vale a pena esperar. Eu sei que 25 anos é muito, mas às vezes um ano só já é muita coisa, né? Às vezes 2 anos, 3 anos, estou esperando, estou orando, estou clamando. Ainda assim eu falo para você, vale a pena esperar em Deus. Deus está fazendo algo aqui forte. Deus está fazendo aqui um milagre tremendo. O que Deus está fazendo aqui é algo extraordinário. Eu tenho certeza que para Abraão aqui valeu a pena esperar. Eu quero dizer para você que vale a pena esperar, vale a pena esperar, vale a pena confiar. Deus, quando faz, Ele faz infinitamente mais do que você pensa e do que você pede. A coisa aqui é gloriosa, é maravilhosa, vale a pena esperar. Confia no eterno. E aí ele diz, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança e será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. Ou seja, Deus está se comprometendo aqui com os filhos de Isaque. Deus está se comprometendo a abençoar e a cuidar dos filhos de Abraão. Eu quero entender que se você orar, se você clamar, se você confiar, Deus também vai fazer essa aliança com você. Essa aliança forte de amor, de graça e de misericórdia, aonde a tristeza pode durar uma noite inteira, e às vezes uma noite ela parece eterna. Tanta tristeza, tanta frustração, tanta dor, mas a alegria vem pela manhã. E quando a alegria vem, a gente esquece as dores da noite. É isso que eu quero dizer para você. Talvez você está sofrendo aí por anos, está aí amargando há anos, porém, essa palavra é para você. Deus vai fazer com que o dia raie.
com que o dia chegue, com que o dia brilhe na tua história. E quando isso acontecer, você pode ter certeza, a noite será esquecível. Toda noite de dor, de sofrimento vai ser esquecível. Porque sempre vale a pena esperar em Deus. Sabe o que não vale a pena? É quando você se precipita. Não vale a pena é quando você deixa de confiar. Porque você não vive extraordinário, você vive o comum. E o comum muitas vezes é desastroso. Vale a pena esperar. Confia no Eterno. Espera nele, porque ele vai atender. E eu quero crer que por essa palavra ele está deixando claro que não é que Deus vai atender. Deus está atendendo o teu pedido. Confia, mulher. Confia, homem de Deus. Deus vai responder a tua oração. E aí ele diz, no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido, também o abençoarei, o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. Essa passagem aqui ela vai se cumprir, se não me engano, em Gênesis capítulo 25, onde vai falar da genealogia de Ismael. E lá vai estar claro isso aqui se cumprindo na íntegra. O que isso nos ensina? O que isso ensina para você? O que Moisés queria ensinar? Porque foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis. O que ele queria ensinar para o povo? A fé é algo extremamente importante. A fé é algo que você tem que guardar no teu coração. Fé, ela só serve no meio das impossibilidades. A fé, ela serve no meio das catástrofes, da vida difícil, da vida complicada, sabe? Da tribulação. Tenha fé. Tenha fé, porque as coisas se cumprem segundo a graça e a misericórdia de Deus. Deus muitas vezes acha graça de testar a nossa fé. Não porque ele não sabe que a gente tem ou não tem a fé. Mas ele faz isso para você ter um entendimento de que ponto você está na tua vida. Então, creia, acredite, aqui é uma história de fé. E que no final valeu muito a pena, mas não foi no meio do caminho que valeu a pena, foi no final. Então, creia, segura, guarda o teu coração, sabe? As coisas vão acontecer. Aqui é uma palavra de fé, a importância da fé. Creia e você vai viver algo extraordinário da parte de Deus. Versículo 21, mas a minha aliança, isso aí, 21, mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaac, filho de Sara, dará a você ano que vem por essa época. Que maravilha, hein? Até então era promessa, mas aqui agora Deus estabelece uma data. Ano que vem vai acontecer. Meu Deus do céu. Eu fico empolgado, irmão. Vou ser sincero, eu fico empolgado com essa palavra aqui. Eu fico empolgado. Ano que vem, imagina um homem de 100 anos, meu Deus do céu, abraçando uma criança, seu filho, nascido dele. Sara, uma mulher estéril, meu Deus do céu, curada, dando vida. Deus tirando a mortificação do corpo e dando vida. A impossibilidade completa, irmãos. Mas não é empolgante isso aqui, irmão. Não é forte isso aqui. Creia, irmão. Talvez você está vivendo a mesma coisa, uma impossibilidade difícil, já acabou, já morreu, não tem mais como acontecer, mas aqui está dizendo que vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. Deus é bom demais. Deus é bom demais, a coisa que vai acontecer. Você vê que ano que vem, nessa época, você vai abraçar o teu filho. Oh, palavra forte, meu Deus do céu. Versículo 22. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Aqui deixa claro que, até então, nunca está muito claro aqui como é essa teofania. O que é claro aqui é que Deus apareceu para Abraão. Várias vezes, não é uma coisa todo dia, todo momento, todo mês, não. Aqui foi, Deus aparece, aí passa-se um tempo bem longo e Deus aparece de novo. Né? Mas o interessante aqui é que Deus deixa claro aqui que ele se retirou da presença e subiu. Isso significa que aqui foi uma teofania visível. Aqui é uma forma concreta que Deus apareceu para dar essa notícia tão forte aqui para Abraão. Então, essa teofania aqui ela foi mais visível, né? Que coisa forte, tremenda, né? Mas eu quero lembrar para você que no livro de Hebreus diz que a melhor forma de revelação acontece agora, que é através da palavra.
Está lá no livro de Hebreus. A maior e melhor revelação é pela palavra de Deus. Você pode falar, nossa, mas ver, sentir, ouvir, não é mais forte? Segundo o livro de Hebreus, não. Segundo o livro de Hebreus, a forma mais poderosa de Deus aparecer é através das Escrituras. Agora, é claro, eu entendo que Deus também aparece de outras formas. Às vezes ele faz o que ele quer. Porém, as formas principais que Deus aparece é através das Escrituras, através da palavra, através das pessoas que te amam e através das circunstâncias. É as formas que mais Deus utiliza para nos orientar e nos guiar nessa terra aqui dos viventes. Mas também Deus usa outras formas, visões, revelações, do meu entendimento Deus usa. Né? Agora, não são tão frequentes como muitos dizem que é. Né? Então, toma cuidado com essas coisas. Agora, outra coisa interessante aqui é que você vê que você que está acompanhando essa história aqui, vai acontecendo de passo a passo, né? Deus vem e fala uma coisa, passa um tempo, Deus vem e fala outra. Quer dizer, Deus não revela tudo de uma vez, né? As coisas vão acontecendo ano após ano. Então eu sei que você queria que Deus já te falasse tudo agora. Quem é que você vai casar, com que trabalho você vai, tudo. Você queria a resposta de tudo. Mas não é assim que acontece. Não foi assim que Deus fez na vida de Abraão. Muito menos Deus vai fazer isso na sua vida e na minha. Nós vamos viver dia após dia. Por que isso? Para que aprendamos a crer, a confiar, a esperar em Deus. Assim como esse homem aqui creu de todo o coração. E cada ano, eu não sei se eu consegui, mas o meu intuito aqui era que você entendesse a dificuldade disso aqui. A dificuldade de acreditar numa promessa complicada. Só que agora ela se cumpre. Ela se cumpre. Só que na nossa vida é a mesma de Abraão, irmãos. Sabe? O convite de fé é a mesma de Abraão. Você tem que, crer, acreditar nas dificuldades de cada ano que passa, sabe? Cada ano que passa tem uma frustração aqui, uma frustração ali, mas isso vai fazendo com que a gente crê em Deus, que a gente entregue a nossa vida, confiando que Ele sabe o que está fazendo, e Ele vai trazer as respostas, Ele vai conduzir os caminhos, tudo vai dar certo, creia, porque Deus vai fazer o impossível acontecer nessa tua história. Olha que forte, naquele mesmo dia que o dia que Deus está falando tudo isso aqui, né? Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos da sua casa, e os que foram comprados, todos os do sexo masculino da sua casa, e circuncidou como Deus lhe ordenara. Deus fez o pacto, e agora ele pega esse pacto e marca no corpo como um compromisso, uma coisa, um lembrete, né? Como eu disse no vídeo passado, circuncisão aqui não garante salvação de ninguém, mas é uma aliança, é um compromisso, é uma forma de dizer que ele vai cumprir a parte dele. E nós estamos falando aqui de uma coisa aqui que é muito dolorosa e difícil, né? Estamos falando aqui de uma coisa bem complicadinha de se fazer. Porém, ele pega o seu filho de 13 anos e faz a circuncisão. Pega todos os seus escravos e faz a circuncisão. Ele cumpre. Então, essa é uma das provas que Abraão realmente creu de todo o seu coração, de que daqui a um ano, de fato, ele vai tomar seus filhos no braço, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo, né? E falando nisso, no vídeo passado, teve um momento lá que eu falei assim, que uma criança de 8 anos tinha que ser circuncidada. Não é 8 anos, é 8 dias, né? Então, fazendo essa ressalva aqui, eu errei lá, falei anos, mas é dias. Depois de 8 dias a criança foi circuncidada, e aqui ele circuncidou todo mundo, e você vê que aqui com certeza havia estrangeiros, como ele fala, né? E com Abraão foram circuncidados todos os da sua casa, tanto os nascidos da casa, como os comprados, que são os escravos, de estrangeiros, ou seja, pessoas que ele comprou lá do Egito e tal, esses escravos também que foram servos, né? Então, quer dizer, todo esse povo aqui, ele foi lá, circuncidou. Eu imagino um homem mais velho, sei lá, de 30, 20 anos, fazer a circuncisão não é fácil, né? Naquela época não tinha anestesia, né? Para quem não entende o que é a circuncisão, né? Existe esse procedimento, ele é feito até hoje. É chamada a fimose, né? É só isso aí no Google aí, você digitar aí, operação de fimose, você já vai entender o que significa. Então lá se fazia essa circuncisão na faca, sem cirurgia, era algo difícil, complicado, mas isso prova o quanto Abraão creu, o quanto ele era um homem de Deus, e a palavra que ele falou era uma palavra de Deus que todos aceitaram, que ninguém recusou, todo mundo aceitou tranquilamente.
Aqui, claramente, que Abraão era um homem, era um pastor no meio do seu povo, era um homem que falava da palavra de Deus, era um homem que orientava o seu povo segundo a vontade de Deus. E tenho certeza que quando ele falou isso aqui, da forma que Deus apareceu, tenho certeza aqui que todo mundo louvou e engrandeceu o nome do Senhor, crendo que, de fato, as coisas aqui iriam acontecer. Quero pedir que você ore comigo agora. Meu Deus, estamos chegando bem pertinho agora do Dia dos Pais, meu. É um dia muito forte, né? É um dia muito abençoado por ti. É tão bom ser pai. É tão maravilhoso ser pai. Tanto de filhos nascidos da gente, quanto daqueles que Deus nos confia. Abençoa, meu Pai, a vida do Osmar, a vida de todos aqueles que estão acompanhando aqui, dos meus amigos, povo lá de Campos Verdes, abençoado, de Goiânia. Meu Deus, aonde está chegando esse vídeo aqui, aonde está chegando essa mensagem aqui, que o Senhor venha abençoar cada pessoa, meu Pai. E que venha dar esse dia dos pais marcante, maravilhoso. E se não for um dia bom, meu Deus, que essa pessoa aprenda com essa história de Abraão, que os dias são abençoados por Deus. Nem todo dia é dia de alegria, porém todo dia é dia de esperança. E eu tenho esperança que os dias vão melhorar, segundo a tua graça e a tua misericórdia, e por causa dessa palavra que o Senhor achou graça de nos revelar, de compartilhar com a gente aqui. Tenho certeza que por essa palavra aqui, é isso que Deus está dizendo, que os dias vão melhorar. Creia, confia, tenha fé, coloque o teu coração nas mãos do Senhor, abençoa, que a tua visão seja uma visão abençoada de que Deus ele é vivo e porque Ele vive, você pode crer no amanhã. Meu Pai, abençoa essa pessoa que está orando pela família, orando pelo filho, pela esposa, orando, meu Deus, porque o Senhor venha agir poderosamente nessa causa do impossível, que o Senhor venha operar maravilhas, que o Senhor venha agir de uma forma soberana, de graça e de misericórdia, atendendo a oração, porque essa palavra aqui é muito forte, meu Pai. É um momento tão glorioso, porque Deus fala que daqui a um ano, esse velho Abraão aqui vai abraçar seu filho, vindo de Sara, a mulher que ele ama. Ou seja, tem como ser um dia mais perfeito do que esse? Esse aqui é um dia perfeito. E eu quero entender que por essa palavra o Senhor está dizendo, está chegando o momento de você viver um dia perfeito, um dia glorioso, abençoado, aonde a palavra de Deus vai se cumprir na íntegra na sua vida. Amém.